Olá galera, você que assiste o programa Espaço Gospel hoje, mais uma semana, você que está aí na região metropolitana, você que está em Niterói, São Gonçalo, na região serrana, Teresópolis, você que nos assiste pelo YouTube também. Estamos aqui hoje com a cantora que veio fazer a diferença em nossa geração, Jane Gomes, ela que está com um trabalho recém-lançado, um projeto muito bonito, eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E hoje nós vamos conhecer um pouco da história, um pouco dessa caminhada. A gente sabe como que a pessoa tem que correr atrás, ralar em função de um projeto tão bonito como esse. E você veio a Teresópolis para gravar esse programa, olha que privilégio, veio especialmente para gravar o programa Espaço Gospel TV em sua agenda de divulgação. E eu gostaria desde já de te dizer que você é bem-vindo, estamos aqui nesse ambiente bem natural, tem uma arara aqui atrás aqui participando do programa com a gente, para dar um clima bem tropical, né? Bem serrano, e eu gostaria de dizer que você é bem-vindo ao nosso programa. Obrigada, desde já eu quero te agradecer essa oportunidade, esse espaço aberto aqui, para que a gente possa divulgar um pouquinho mais do trabalho e também divulgar um pouco também do que Deus tem feito na nossa vida e no nosso ministério. Muito obrigada. Ok, a gente sabe que você já tem uma caminhada pelas igrejas. Eu queria te perguntar, antes de falar do CD Posso Tudo Nele, eu gostaria de te perguntar como que começou essa história de música, como que começou o andamento do seu trabalho, quanto tempo que você já está trabalhando com a questão musical. Bom, o nosso ministério já vem de muitos anos, a minha família é uma família musical, meu pai é maestro, minha mãe é musicista também, então a música é desde berço, né? E várias palavras proféticas vêm sendo levantadas pela minha vida ao longo dos anos, que eu iria gravar um CD, que eu iria ter um trabalho, um ministério, que muitas pessoas seriam tocadas através disso. E chegou um dado momento em que eu decidi realmente investir e fazer um trabalho, porque havia essa necessidade de visitar as igrejas, os pastores às vezes convidavam, os eventos chamavam, a gente não tinha nenhum tipo de trabalho de divulgação e surgiu a necessidade do CD e a gente investiu nessa parte. E, na verdade, eu inverti as perguntas. Primeiro eu quero saber a tua origem, de onde você é. Eu sei que você tem um pezinho lá em Minas. Queria que você falasse um pouquinho a respeito da tua origem lá, para que as pessoas possam entender. Ela veio de longe, gente, para gravar o programa. Pode falar. Nem é tão longe assim, na verdade. Nem é tão longe assim. Eu sou nascida em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Os meus pais, minha mãe é mineira e meu pai é capixaba. Foi uma mistura. E meu pai morava no Rio, se casou com minha mãe, mudou para Minas. Eu nasci em Duque de Caxias e moro em Minas já há uns 15 anos, vamos dizer assim. Então eu sou carioca de raiz e mineira de coração. Entendi. E lá na região onde você mora hoje, como está a receptividade do seu trabalho? Eu digo até antes mesmo de você ter o CD. Você já cantava pelas igrejas? Você já participava de eventos? Como que funcionava a sua dinâmica toda com a questão da música até que você resolveu gravar o primeiro CD? Então, como eu te disse, os pastores sempre me convidaram para cantar, porque onde meu pai pregava, meu pai é pastor, e onde meu pai pregava, ele me chamava e eu acabava cantando junto também, eu ia junto com ele. Então isso acabou mostrando para as pessoas que existia um talento, que eu ministrava na igreja, pela liderança do Ministério de Louvor também, que eu acabei desenvolvendo ao longo do tempo. Os pastores começaram a convidar, começaram a chamar. Eu fui líder da juventude da região serrana das igrejas batistas por algum tempo e eu fiquei muito conhecida nos pastores dessa região. Então eles começaram a chamar para pregar, para ministrar louvor e com isso surgiu a necessidade de um trabalho um pouco mais sério. Entendi. Então nesse momento você percebeu que a coisa tinha que caminhar bem pro profissional, né? Exato. E essa mudança entre, não, agora eu tô decidida, agora eu vou entrar de cabeça, como que é pro cantor tomar essa decisão, porque é uma decisão séria, envolve toda uma questão familiar, envolve toda uma estrutura, viagens, às vezes você tem que estar fora de família em momentos que são importantes para a família e você tem que estar viajando. Como é que funciona essa questão dessa decisão? Não, agora a coisa ficou séria, eu vou gravar e vou trabalhar, viver itinerantemente. Como é que funciona isso? É bem complicado, né? A gente tem que tomar uma decisão mesmo em conjunto. Eu me lembro que eu fiz uma reunião de família. Então a coisa foi séria. Foi uma reunião de família. A gente estava sentindo realmente de Deus que era o momento certo, porque não adianta dar um passo por si mesmo. A gente tem que sentir a aprovação do Senhor. Eu lembro que eu sentei com minha mãe, com meu pai na mesa da cozinha e eu falei, gente, eu acho que está chegando o momento, acho que está chegando a hora. E eles embarcaram junto comigo nessa, e até pelo fato de meu pai ser pastor presidente de uma igreja,
A gente sente um pouquinho o afastamento por causa do ministério, mas eles investem 100% no nosso ministério, no meu ministério, e eu acabo investindo 100% no ministério da igreja também. Mas foi uma decisão muito difícil. Chegou um momento realmente que não tinha como segurar mais, que os convites começaram a chegar, o CD realmente precisava sair e a gente precisou abrir mão de algumas coisas. A família precisou abrir mão um pouquinho de mim para que eu conseguisse expandir um pouco o ministério da forma com que ele vinha caminhando. Entendi. E as pessoas costumam dizer que a família, quando é uma família pastoral, que os filhos geralmente não querem se envolver com o ministério de igreja por questão de tudo aquilo que ele viveu na infância. A ausência do pai, o pai viajando, pregando, cuidando de pessoas. No seu caso foi diferente. Você se envolveu com o ministério, mesmo a sua família participando a vida toda dessa questão ministerial. E foi difícil para você, ou a questão familiar, desse suporte que a família te dá e te deu para você entrar no ministério? Você, não, eu entrei numa boa, porque eu tenho um bom exemplo na minha casa a seguir, né? Não tenho traumas, né? Porque a gente vê alguns filhos de pastores aí um pouco traumatizados. Meu pai tem que estar com todo mundo e não consegue estar comigo. E como é que foi para você encarar aí esse futuro, né? Porque você deu um passo rumo ao futuro. Realmente. Não é que não existem traumas, né? Porque a gente sempre passa por situações um pouco diferentes do cotidiano quando se está numa família pastoral. É uma família diferente, a rotina é diferente, né? Mas eu não senti muito a questão da ausência, da paciência, porque onde meu pai estava, a família toda estava junto, né? Tava na igreja, estava todo mundo junto, viajou, estava todo mundo junto. Então, meu pai sempre foi pastor local, ele nunca viajou muito. Então, a gente sempre foi braço direito e esquerdo do meu pai. A gente sempre fala isso. Tanto eu, minha mãe, meu irmão, sempre fomos braço direito e esquerdo dele. O ministério pastoral do meu pai era um ministério pastoral familiar. Então, toda a família estava junto. E quando eu decidi fazer a gravação do CD, a decisão ainda é difícil até hoje, porque eu ainda sou líder de ministério na minha igreja, eu ainda ajudo o ministério do meu pai, entendeu? Então, ainda a decisão é muito difícil. Uma saída num dia de culto, um evento fora, a prioridade hoje é a agenda, é o ministério fora, mas a gente sempre tenta conciliar um pouco, para pelo menos uma vez por mês dar um apoio, estar perto, estar junto, mas ainda é muito difícil, ainda é. Desde do tempo em que você trabalhava com música, na infância, que você veio crescendo, trabalhando com isso, para os tempos atuais, na sua avaliação, o que mudou com relação à música gospel, à música cristã, né? A gente sabe que há 10, 15 anos atrás a coisa funcionava de uma maneira e tem mudado. Na sua avaliação, essa mudança é uma mudança para melhor, é uma mudança que traz benefícios ou não? Você não vai responder essa pergunta agora. No próximo bloco você vai ouvir essa resposta e outras também, muitas curiosidades dessa cantora abençoada que veio ao programa falar um pouco das suas experiências e desse CD novo que já está abençoando a vida de centenas de pessoas. Continue conosco. Sou como flecha que fora do alvo foi lançado. Por isso eu não vivo longe desse Deus. Invisto toda a minha fé no grande Deus. Vivo experiências no sobrenatural. Não haverá muralhas pra me intimidar. Não haverá gigantes pra me derrotar.